Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula deste programa de educação para jovens e adultos oferecido pelo Instituto Livre. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de vocês de artes. Ainda trabalhando no tema 2, que trata do teatro como forma de arte, como uma linguagem artística, vamos agora continuar nossos estudos. Mas antes vamos fazer uma breve revisão. Quando pensamos no teatro, discutimos na aula passada, nós vimos que ele é uma arte da representação, que utiliza atores, cenografistas, dramaturgos, diretores, um conjunto de profissionais para encenar um espetáculo. E que normalmente nós falamos de teatro com três acepções. A primeira acepção de teatro é o evento, é o espetáculo que acontece, é o espaço onde os espetáculos acontecem. E nós mostramos exemplos de alguns teatros, alguns que são mais minimalistas, mais simples, e outros teatros que pertencem a grandes produções, como o Cirque du Soleil, os teatros da Broadway, ok? Em seguida, nós falamos do teatro como a leitura do texto do teatro, como a literatura do texto dramático, não é? A composição do texto que é escrito pensando na encenação e na interpretação daquele texto. E nós vimos que esse texto é construído de indicações para os atores, para os diretores, de como os atores devem interpretar, ou seja, entender aqueles personagens, de como é que eles vão dar vida àquele texto, por meio como é que eles vão dar vida e corpo àquele texto, por meio da sua interpretação. Então, aquele texto cria um personagem e o ator dá vida àquele personagem, certo? E nós vimos, por último, a definição de teatro como um conjunto de obras que se relacionam a um país, uma cultura ou a um único autor. Nós vimos como exemplo o teatro grego, né, com um conjunto de obras do teatro que foi produzido na Grécia Antiga, e também vimos alguns exemplos do teatro do Nelson Rodrigues, que são um conjunto de obras, de textos dramáticos produzidos por Nelson Rodrigues no Brasil no século XX, certo? Então, a partir desse apanhado do que é o teatro, de pensar que ele é um texto, destinado à encenação e ao espetáculo, ok? Nós então pensamos que esse texto é, por excelência, um texto de representação. É um texto que busca representar e explorar as emoções humanas, os conflitos, as relações de poder, as relações políticas, certo? Mas agora que já temos essa definição, vamos pensar agora nas origens do teatro. Esse é o tema 2 do nosso material, o teatro, o início, ok? O teatro tem início na Antiguidade. A Antiguidade, pessoal, é um período particularmente importante. A Antiguidade é um período marcado pelos historiadores pelo fim do período neolítico, ok? E que nós temos que tem mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano, com pouco mais de 400 anos depois de Cristo. Durante todo esse período que nós chamamos de Antiguidade, com o A maiúsculo, porque ele é um período da nossa história, da história da humanidade, nós fundamos as bases da nossa civilização. Se a gente pensa no planeta, nós vamos ver que há duas grandes culturas no mundo. Uma cultura ocidental e uma cultura oriental. As bases da cultura oriental se encontram no confucionismo, no hinduísmo, no budismo. E por isso que os orientais, os indianos, os chineses, os japoneses, têm uma cultura muito diferente em relação ao alimento, à arquitetura, a comportamento, a modos de interação das pessoas, ok? Quando a gente pensa no Ocidente, nós temos uma outra base cultural, que é uma base cultural greco-romana, porque ela vem da Grécia Antiga, da Grécia e Roma antigas, ok? Então, essa base cultural se formou nessa antiguidade, mais precisamente e primeiramente na Grécia Antiga. E essa Grécia Antiga, e é no contexto da Grécia Antiga que nós temos aqui o teatro. Mas antes de passarmos para a definição de teatro, ou de descrever melhor esse teatro grego, vamos pensar primeiro qual era o universo grego daquele momento. Qual era o pensamento daquele momento? Então, a gente conhece que a Grécia é o lar dos grandes filósofos do Ocidente, né? Sócrates e Platão. Antes de Sócrates e Platão, nós vamos ter vários outros filósofos que acreditavam na arte como uma forma de entender e de interpretar o mundo.
a arte como uma forma de raciocinar e de se relacionar com o mundo à nossa volta. Esses filósofos chamados de pré-socráticos, então, lançaram as bases para o que nós vamos chamar desse teatro grego. É um teatro que busca retratar a realidade. É um teatro que busca mostrar às pessoas reais nossos conflitos e que, a partir dessa reflexão sobre esses conflitos, gerar pensamento, crítica e fazer a manutenção ou a crítica de determinados valores. Então, quando a gente pensa numa Grécia Antiga, é importante a gente entender que é um período de uma forte formação filosófica, de uma ebulição do pensamento artístico e que encontrou na arte um modo de representar e de retratar o mundo, mas também uma forma de pensar e refletir sobre ele. Ok? Então, nesse contexto de Grécia Antiga, de ebulição do pensamento, de ebulição da atividade artística, nós temos a construção do teatro como conhecemos hoje. Quando nós falamos de teatro no Ocidente, nós temos que ter um cuidado muito especial para entender que esse teatro de que nós falamos hoje, ele se constrói dentro de uma cultura com bases, uma cultura greco-romana, e não com bases africanas, e não com bases orientais, com bases japonesas, hinduístas, nem nada. Mas é uma base greco-romana, certo? Nessa época, portanto, no teatro grego, na antiguidade, havia dois grandes gêneros que basicamente basilavam a produção artística e dramaturga da Grécia Antiga. Por um lado, nós vamos ter a tragédia, certo? A tragédia retratava nobres, heróis, deuses e semideuses em histórias dramáticas. É interessante notar que a tragédia, portanto, era uma história, era o que hoje a gente chamaria de drama. Os filmes que são chamados de dramas românticos, dramas políticos, dramas pessoais, têm sua origem na tragédia grega. Professor, como assim? O cinema é uma coisa agora aqui do século XX, você está querendo dizer que está relacionado com um teatro que foi produzido há pelo menos 2.000 anos atrás? Exatamente. Quando a gente pensa quando eu falo para vocês que nós temos uma cultura ocidental e as bases dessa cultura ocidental está na Grécia Antiga, está na Antiguidade, é justamente para perceber que uma manifestação cultural naquele período alcançou, se modificou e transpassou por todos os anos, séculos e culturas, até que nós temos alguns objetos que são relacionados a essa arte. Então, se na Grécia Antiga nós tínhamos a tragédia e nós temos aqui o retrato de nobres, heróis, deuses e semideuses em histórias dramáticas, hoje, no século XXI, nós temos os dramas dos cinemas e das novelas que normalmente são retratados por pessoas da classe média alta brasileira, por exemplo. As novelas de Manuel Carlos, que é um dramaturgo da Rede Globo, elas retratam a classe média alta do Rio de Janeiro. Normalmente são pessoas com posição de prestígio, empresários, herdeiros de grandes fortunas, de famílias tradicionais daquela sociedade. Ou seja, são nobres, ok? Em certo sentido, vamos pensar assim. E que as novelas do Manuel Carlos, ao retratar essas pessoas, retratam os dramas familiares, morais, ou seja, fala, por exemplo, das relações intrafamiliares entre primos, por exemplo, fala do uso de drogas, ou seja, ela retrata os dramas dessa classe nobre, dessa classe prestigiada do Rio de Janeiro, ou seja, ela é um vestígio, ela é um resquício dessa base cultural que nós temos na tragédia grega, que vem lá da antiguidade, ok? Então, a tragédia grega retratava nobres, heróis, deuses e semideuses, e aqui a gente precisa entender que, quando falamos de Grécia Antiga, nós falamos de uma cultura que adorava vários deuses, uma cultura politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, diferente da nossa cultura judaico-cristã, que é uma cultura monoteísta, que acredita apenas em um Deus, certo? Mas vamos lá. Então, por isso que ele coloca aqui deuses e semideuses, porque fazem parte da mitologia do imaginário grego em situações dramáticas.
Mas, professor, que situações dramáticas são essas? Perda de um filho, assassinato, derrota, vingança, todos esses sentimentos que provocam a morte, a violência, a perda, a disjunção com algum objeto de valor, nós vamos chamar isso de dramas. E nós vamos estar no contexto da tragédia, certo? Passando agora para o outro gênero principal que dominava a produção artística grega na antiguidade, nós vamos ter a comédia, ok? A comédia retratava pessoas comuns da polis. O que é a polis, professor? A polis, pessoal, é a cidade-estado da Grécia. É a cidade que se a gente pensa na geopolítica grega, nós vamos observar que a Grécia não era necessariamente um país, mas era um conjunto de cidades com poderes independentes e que estabeleciam relações comerciais e políticas entre si. Então, cada polis, a polis, não é mesmo? Cada polis tinha suas próprias leis, seus próprios produtos, comércio, eram independentes umas das outras, mas estabeleciam assim entre eles uma relação de cooperação, de guerra, mas estavam ali todos envolvidos e juntos na mesma língua. Todos eram falantes de grego antigo, grego clássico, certo? Então, a polis, só para deixar claro aqui, são cidades-estado, que vocês vão estudar com mais clareza com o professor Daniel quando ele tratar da antiguidade. Okay? Então, a comédia vai tratar o quê? A comédia vai tratar das pessoas comuns da polis de forma caricata e estereotipada. O que é uma caricatura? Vamos lá. A caricatura ela é uma forma de arte visual que normalmente ela é utilizada para retratar pessoas de uma forma exagerada, exacerbada, ok? Então, quando nós temos uma caricatura, aqueles desenhistas que desenham pessoas com dentes enormes, uma testa desse tamanho, olhos com um olhar olhares lunáticos das pessoas, elas são narizes alongados em demasia, são justamente que criam caricaturas dessas pessoas, criam formas exageradas delas. Então, quando a comédia retratava pessoas comuns de forma caricata, retratava pessoas de uma forma exagerada. Era uma imagem exagerada dessas pessoas. Não eram pessoas necessariamente reais, mas eram versões exageradas dessas pessoas, certo? E quando a gente pensa agora em formas estereotipadas, o que é um estereótipo? Um estereótipo é uma característica proeminente de um grupo de pessoas, certo? Então, há estereótipos dos médicos, estereótipos dos professores, estereótipos que muito tempo de forma preconceituosa e pejorativa, estereótipos de pessoas LGBTQIA+, estereótipos de travestis, estereótipos de pessoas negras, de pessoas pobres. Então, a comédia retratava pessoas comuns de forma caricata, exagerada, em cima de preconceitos e características que resumiam a toda a personalidade daquelas pessoas. Por isso que o estereótipo muitas vezes é tratado de uma forma ruim, porque eu pego uma característica que pertence ao grupo de pessoas ao qual você pertence e eu tomo você por essa característica, de forma que eu sou cearense, me chamam de cabeça, pejorativamente me chamam de cabeça chata, porque alguns cearenses apresentam uma chatação na cabeça. Então, nesse sentido, há um estereótipo do cearense. E aí, quando ele é retratado de forma caricata, ele é retratado sempre de uma forma muito brincalhona, muito esperta, muitas vezes enganosa, maliciosa, para mostrar que o homem nordestino é um homem de trapaça, é um homem que vai ganhar você na lábia e é preguiçoso. Esse é um estereótipo negativo que foi formado. E da mesma forma como que esse estereótipo é explorado hoje em dia por alguns veículos de comunicação, a comédia grega fazia isso na polis da Grécia Antiga. É muito interessante também notar, pessoal, essa relação entre tragédia e comédia.
Parece que a tragédia, não é? Ela trata dos nobres, dos assuntos da nobreza, de situações dramáticas, de grande perda, enquanto que a comédia trata do pobre, trata das pessoas mais simples, das pessoas comuns, sobre as quais ninguém dá muita importância. Então, essa distinção de gênero também marca uma distinção da sociedade grega, ou seja, quando nós temos os nobres, a nobreza, ou seja, essas pessoas de uma classe privilegiada da sociedade grega da antiguidade, nós vamos ter, por outro lado, nós vamos ter a servidão, os escravos que habitavam as casas e as polis para poder servir aos senhores e aos nobres, ok? Então, já o teatro já mostra essa divisão de classes dentro da sociedade grega. E quando a gente traz isso para 2020, no contexto do Brasil atual, a gente percebe essas mesmas estruturas sendo retratadas. Há pouco tempo, eu dei o exemplo das novelas de Manuel Carlos, que produz novelas para a Rede Globo, em que normalmente ele retrata a alta sociedade carioca. Pessoas com muito dinheiro, com muito prestígio social, com muitos privilégios, e ele retrata os dramas dessas famílias, né? Como as relações intrafamiliares, o uso de drogas, relações extraconjugais, não é? O declínio moral dessas famílias, certo? Enquanto que as outras novelas de outros autores, como Valci Carrasco, não é? Retratam pessoas simples, mas de forma estereotipada, ou seja, são personagens que, quando são homossexuais expansivos, pessoas que falam alto, sempre muito ligadas ao carnaval. Quando falam, por exemplo, da população negra da favela, sempre mostram mulheres muito fortes, também expansivas, muitas vezes com pouca instrução, com pouca educação. Outras novelas retratam os imigrantes nordestinos como pessoas com pouca inteligência, com pouca instrução, não raramente e infelizmente são retratados como preguiçosos também. Então, nesse sentido, a gente percebe que a divisão na sociedade grega, da cultura grega, não é, criou essa ideia de que nós temos uma sociedade dividida entre nobres e plebeus, senhores e escravos, ricos e pobres. E nós mantemos essas estruturas e a nossa cultura continua a refletir sobre essas estruturas mesmo nos dias de hoje. Então, se nós temos, por exemplo, a tragédia no teatro grego, nós temos o drama familiar no cinema e nas novelas. Isso nós tínhamos hoje em dia. E se nós tínhamos a comédia no teatro grego, hoje nós vamos ter a comédia de escárnio, a novela das sete, que normalmente é uma novela mais humorística, digamos assim, que vai justamente trabalhar com os estereótipos e com as caricaturas de pessoas mais pobres, menos prestigiadas, não é isso? Então é muito interessante a gente perceber essa relação entre o teatro grego da antiguidade e os dias atuais, certo? E esse motivo justifica o nosso próximo assunto, que nós vamos agora analisar com mais detalhe dois exemplos, uma de cada gênero do teatro grego. Vamos agora tratar da peça da obra Antígona, que foi escrita por Sófocles em 442 a.C. Ok? Então essa obra tem bem mais do que 2.000 anos de idade. E mesmo até hoje ela continua sendo lida e relida, justamente pelo argumento que eu falei anteriormente, por essa relação da antiguidade com os dias atuais. Vamos entender agora do que fala Antígona. Então, Antígona é uma peça que ela é, na verdade, a continuação de uma outra peça chamada Édipo Rei, que fala da ascensão ao poder do rei Édipo e que, ao final, perde a vida, ao perceber que ele teve uma relação amorosa com a sua própria mãe, por não ter a conhecido durante a sua infância. Certo? É daí onde vem, por exemplo, aquela famosa frase do Freud chamada complexo de Édipo, mas esse é um outro assunto. Mas o interessante aqui notar é que Antígona é uma continuação de Édipo Rei, que é uma peça também do Sófocles, certo?
Resumidamente, a obra conta a história do legado do Édipo Rei após sua morte para os seus 4 filhos. Seus 4 filhos são Eteócles, Polinice, Antígona e Ismênia, certo? Os 4 filhos resolveram revezar o poder a cada ano após a morte do seu pai, que era o rei de Tebas. No entanto, quando Teócles terminou seu primeiro mandato, o primeiro ano, e iria passar o poder a Polinices, houve um problema seríssimo. Teócles não queria ceder ao poder, não queria ceder o trono para o seu irmão. Então, resolveu criar uma guerra com ele e Polinice foi para uma outra cidade, que era inimiga de Tebas. E aí aconteceu uma guerra entre Polinice e Teócles, na qual os dois faleceram. Com o falecimento dos dois, naquela época, mulheres não poderiam chegar ao trono, não poderiam ocupar o trono do rei. Então, Antígona e Ismênia não poderiam assumir o trono do seu pai, que fora do seu pai e que fora do seu irmão Teócles. E aí, a solução foi encontrada por Creonte, tio de Antígona e Ismênia, Polinice e Teócles. Ao sugerir, portanto, de que Teócles ficaria no poder até que Antígona se casasse e pudesse ter filhos, Teócles se encantou tanto com o trono e com o poder atrás deles que se contaminou. E Creonte, que outra hora era um homem sábio, era um homem que tinha discernimento para tratar das situações difíceis, passou a ser um homem autoritário, um rei arbitrário que fazia o que queria em Tebas e que era extremamente e que ficou possuído pelo poder de fato. E aí, quando Creonte assume o trono de Tebas, que fora de Édipo e que fora de Eteócles, Creonte decide condenar Polinice, mesmo morto, a não receber os rituais fúnebres adequados da época, a não ser devidamente enterrado, ou seja, devidamente sepultado, como as tradições daquela época pediam, porque para Creonte, Polinice era um traidor de Tebas, enquanto que Eteócles era um herói. E foi dessa maneira que Creonte conseguiu aumentar o seu poder, exaltando heróis e condenando, mesmo morto, os inimigos e traidores. A história começa mesmo quando Antígona, protagonista da história, que dá título à obra, resolve enfrentar Creonte para conseguir enterrar seu irmão com os devidos rituais fúnebres da época. E enfrenta a autoridade do rei, enfrenta a autoridade do seu próprio tio e da família e a história, e enfrenta também a própria história de conflito dos irmãos. Então, Antígona é uma tragédia profundamente marcada por essas relações do assassinato, certo? O assassinato de Eteócles e Polinices, porque os dois se matam, eles matam um ao outro, a disputa familiar pelo poder, certo? Entre Antígona e Creonte, entre Teócles e Polinice, ok? E antes da obra, a própria obra do Édipo Rei também é uma obra de disputa familiar pelo poder, e o enfrentamento a governos opressores, certo? Ou seja, Antígona não aceitou que o seu irmão fosse visto como um traidor. Antígona não aceitou calada que seu irmão recebesse os devidos rituais fúnebres que eram necessários para aquela época, para que um corpo fosse bem sepultado e tivesse seu devido fim, ok? Então ela, com esse sentimento, resolveu enfrentar o seu próprio tio, um tirano que resolveu condenar, para se promover enquanto governo, enquanto rei, resolveu condenar um traidor, que na realidade era o seu próprio sobrinho, certo? Então, essa história também fala do enfrentamento a governos opressores. Se a gente pensa, por exemplo, no contexto de 2020, em que recentemente Donald Trump perdeu as eleições para Joe Biden, e aí a gente também observa que durante esse período entre o começo do processo eleitoral até agora, novembro de 2020, ele se recusa a aceitar a derrota. Ele se recusa a aceitar que ele perdeu, de que ele não foi escolhido pelos americanos.
O retrato de Antígona é mais um retrato daqueles políticos e governadores que se sentem possuídos pelo poder, que se sentem corrompidos pelo poder, não necessariamente para fazer corrupção, como nós temos falado, mas que não respeitam os processos de manutenção do poder, que não respeitam as instituições que são colocadas e que querem passar por cima de todas as pessoas para manter-se no poder, ok? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a história de Antígona, e principalmente a gente observa Eteócles, a gente relaciona isso perfeitamente à disputa de Donald Trump e John Biden nas eleições dos Estados Unidos de 2020, quando Donald Trump recusa-se a reconhecer a derrota, não é, e a passar o poder a John Biden, certo? Então, e é por esse motivo e por outros motivos que até hoje, ou seja, se a gente pensa que essa obra é de 1442 a.C., ou seja, ela tem muito mais de 2000 anos de idade, ela foi escrita e encenada durante todo esse período, é porque ela é um retrato da nossa realidade, ela é um retrato da nossa cultura. Perceber que Antígona, mesmo que Antígona é encenada há mais de 2000 anos, é uma constatação de que a nossa cultura é uma cultura com sede de poder e que, quando se trata desse aspecto da humanidade, não há escrúpulos, não há família, não há moral, mas apenas a necessidade de manter o poder e de manter-se no poder. Então, é importante nós lembrarmos com a história de Antígona sobre a importância das instituições que fazem a manutenção do poder. Não no sentido de não no sentido de manter pessoas, a mesma pessoa no poder, mas que esses governos sejam legítimos. Nós estamos agora em 2020, acabamos de passar por um processo de eleição de prefeitos e vereadores, certo? E daqui a 2 anos vamos passar por um processo de eleição de presidente, governadores, senadores e demais políticos. E é importante a gente lembrar que devemos valorizar os governos legítimos, que são devidamente legitimados pelas instituições do poder. Creonte não era um rei legítimo. Ele criou uma farsa de que Eteócles era um herói e que Polinices um traidor. E que, ao fazer isso, ele exaltou os heróis, exaltou Eteócles e assumiu o poder com uma farsa, com uma mentira. Ou seja, passou pelas instituições, passou pelos poderes, passou pelo próprio acordado entre os irmãos e não passou poder a Antígona nem a Ismênia. E aí nós temos aqui um governo autocrático, um governo que se colocou no poder sozinho. E se a gente pensa em 2020, a gente também reflete sobre isso. E se essa peça grega é encenada há mais de 2000 anos, ela é uma consequência de uma cultura que não vê escrúpulos para manter o seu próprio poder, para manter-se no poder. É essa reflexão que Sófocles nos convida a fazer há mais de 2000 anos. É essa reflexão que nós devemos fazer enquanto cidadãos, enquanto estudiosos de arte, de língua portuguesa, de química, de física. É essa reflexão que vai fazer a gente encontrar os caminhos para tentar fortalecer as instituições que garantem governos legítimos e fortalecer a vontade popular em detrimento e sobrepujar a tirania e o autoritarismo, ok? Passando agora para a comédia, certo? Nós temos os cavaleiros, certo? Como ela é uma comédia, ela vai tratar de pessoas comuns da polis de forma caricata e estereotipada. Então, é interessante notar que na comédia nós vamos ter as indicações dos personagens como 2 escravos, 2 cavaleiros, escravo intendente, escravo servidor. Tudo isso porque, como são pessoas comuns da polis, como foi dito anteriormente, nós não precisamos, o teatro não dava nome a essas pessoas, não dava importância a elas, porque elas eram caricaturas, estereótipos, elas não eram pessoas com personalidade ou com uma profundidade ali de personagem, elas eram apenas aquilo que elas foram designadas a ser, certo? Em Os Cavaleiros nós temos 2 escravos que junto aos cavaleiros, certo, daquela polis,
resolvem conspirar para tirar do poder um escravo intendente, que é chamado Paflagônio. Paflagônio, ele era um chefe, digamos assim, dos servidores daquela polis, que utilizava a mentira e a enganação para conquistar as pessoas e alcançar altos níveis. E nesse sentido a gente mostra como que as pessoas comuns, as pessoas mais pobres, sempre encontram poder não por meio das instituições, da força, da imposição ou de uma farsa, mas encontram o poder por meio da malícia, da astúcia, sempre enganando ou seduzindo as pessoas para conquistar o poder. E aí os dois escravos dessa história montam todo um esquema para tentar derrubar esse outro escravo do poder, ainda que todos permaneçam na mesma situação de servidão, pobreza e miséria que viviam, ok? E nesse sentido nós vamos ter aqui os temas principais dessa obra são a servidão como condição de vida dessas pessoas e da qual as pessoas nunca vão sair, ou seja, por mais que Paflagônio fosse o chefe dos escravos, ele também era um escravo. Mas, no entanto, para Paflagônio, para a sua própria visão, ele tinha mais prestígio, ele ocupava um lugar diferente daquelas pessoas, dos demais escravos. Quando pensamos, portanto, nessas relações, nós vemos que todos estão no mesmo regime de servidão, mas há aqueles que acreditam que estão superiores a outros. Quando, na realidade, todos são escravos e estão à servidão dos senhores e nobres da sociedade grega. Outro tema interessante é a consciência de classe deficiente. Não é? É uma consciência de classe que mostra que essa falta de empatia, ou seja, eu sou um escravo, ascendi ao poder, mas em vez de ajudar os meus irmãos também são escravos, não. Eu os oprimo, eu os agrido, eu os humilho, porque eu alcancei um lugar diferente, eu sou superior agora a vocês. Nós não somos mais a mesma pessoa, nós não temos mais a mesma origem. Agora eu ocupo um outro lugar e vocês continuam aí. E nesse sentido é uma consciência de classe deficiente, porque nesse teatro grego mostra como que essas relações se constituíam entre os plebeus, entre os pobres daquela sociedade. E nós temos de novo a manipulação e a trapaça, que é a principal característica dessa peça, em que nós temos um termo muito interessante que se manifesta no teatro até hoje, que é o enganador enganado. O enganador enganado é justamente aquele personagem que, ao longo da história, passa a narrativa inteira enganando as pessoas, ludibriando as pessoas para tirar vantagem disso, que é a história de Paflagônio, que ele utilizava a mentira para conquistar o poder. No entanto, ele, ao final da história, é enganado pelos escravos que querem destituí-lo do poder. E nesse sentido ele se torna um enganador enganado e é destituído, e aí passa-se a ter uma disputa pelo posto de Paflagônio, que não pertence mais, e os dois escravos, os cavaleiros, passam a disputar entre si esse posto, certo? E novamente, nós temos aqui uma relação com 2020. Se a gente pensa, por exemplo, no discurso da classe média brasileira, que é uma classe assalariada, trabalhadora, tanto quanto eu, e muitos de vocês são alunos, existem aqueles que, por terem um carro do ano, por terem um celular mais caro, se consideram superiores às demais pessoas. E é interessante notar também que uma obra como essa, também com mais de 2000 anos de idade, ainda assim se represente relevante para analisar a sociedade e esses costumes que nós temos em relação às classes sociais. De ver que a nossa cultura, que essa cultura de base greco-romana, é uma cultura que exclui, que humilha e que pejora as classes mais baixas, ao mesmo tempo que exalta e adora as classes mais altas. Nesse sentido, é por isso que até hoje nós lemos essas obras e as interpretamos, porque elas nos ajudam a compreender quem nós somos enquanto cultura, certo? Apresentamos há pouco o teatro grego na Grécia Antiga,
em que formou-se em que formou as bases da nossa cultura ocidental e, consequentemente, fundou também as bases da arte dramática nessa parte do globo, nessa parte do Ocidente, ok? Passando agora para os séculos XVI e XVII, vamos encontrar o nome de William Shakespeare como um dos nomes mais proeminentes e importantes do teatro nesse período, certo? William Shakespeare foi um dramaturgo inglês que resolveu retratar e refletir sobre os costumes da sociedade da época, ok? Uma de suas principais obras se chama Hamlet, que conta os conflitos de um jovem que busca vingança contra o seu tio ao descobrir que seu tio matou seu pai e que tirou seu pai do poder e deixou Hamlet numa miséria. Em Hamlet nós temos uma das frases mais emblemáticas do teatro inglês e que foi difundida pelo mundo inteiro e que tem um pensamento muito interessante que fala muito sobre nós também. É a famosa frase: ser ou não ser, eis a questão. Vocês já se perguntaram o que ela de fato significa ou o contexto em que ela foi produzida? Hamlet vê-se diante de uma caveira e questiona-se sobre a sociedade em sua volta. Ao perceber que dentro da sua família há uma trágica história de assassinato e de usurpação do poder, ou seja, é o poder pelo poder, Hamlet se sente extremamente perturbado e não sabe o que fazer com aquilo. E ele vê também uma sociedade que vive de aparências, que quer transmitir valores cristãos, valores de uma ordem, valores morais que eram prestigiados naquele momento. Hamlet, ao perceber esse conflito entre parecer ser alguém moralmente elevado, sem qualquer problemas familiares, sem qualquer conflitos maiores dentro da sua família, ou conflitos internos de si mesmo, e ao ver também que naquela mesma elite cheia de problemas, hipocrisias e mentiras, Hamlet se pergunta: ser ou não ser? Ser aquilo que a sociedade espera, aquilo que a sociedade espera, ou não o ser. Quando Hamlet se pergunta ser ou não ser, na verdade, essa pergunta diante da caveira que ele segura e reflete sobre essas relações de parecer e ser dentro da sociedade, é justamente isso. Ser ou não ser, eis a questão. Ser aquilo que a sociedade espera, ser um homem elevado, ser um homem moralmente pleno de suas decisões, que não esconde nada de ninguém, que não deve nada a ninguém, que não comete assassinatos, que não se derrama aos vícios, que não se corrompe ao poder, porque era essa a imagem que a sociedade queria promover, ou não ser esse homem, ser um homem defeituoso, vicioso, suscetível às várias forças que vivem na nossa vida, como o poder, o desejo, a falta, a fome. E Hamlet escolhe o não ser. Hamlet assume os seus defeitos, assume as suas falhas, assume o desejo de vingança e mata, por fim, o seu tio e reconquista o poder. É por isso que essa frase é tão importante para os nossos dias, quando a gente pensa no quanto nós produzimos de imagem, no quanto nós fazemos algo para agradar as pessoas, e que as redes sociais como o Instagram, o Facebook, o Twitter, o TikTok, mais recentemente, promovem estilos de vida e imagens de pessoas felizes, alegres, plenas de seus conhecimentos, plenas de suas capacidades, conscientes de seus problemas e conscientes de suas faltas. E quando na verdade as pessoas sofrem, quando as pessoas estão doentes, quando as pessoas estão depressivas. Nesse sentido, nós vivemos novamente o mundo de Hamlet, um mundo em que nos questionamos se nós queremos ser ou não ser o que a sociedade nos espera. E tomar essa escolha carrega um peso enorme de consequências.
Ao ser aquilo que a sociedade espera, eu me torno uma pessoa à mercê dessa sociedade. Eu me torno, o meu comportamento, o meu pensamento sempre vai ser dirigido por aqueles que esperam algo de mim. De uma sociedade que espera que eu me comporte de uma forma exemplar, que eu não cometa vícios, que eu não cometa erros ou deslize de qualquer forma. E ao escolher o não ser o que a sociedade espera, eu sou automaticamente excluído desses processos, eu sou excluído dessas pessoas, desse conjunto de pessoas, e passo a viver sozinho, e a gente sabe que a realidade sozinho não se sustenta, não é mesmo? Então, essa pergunta, ela tem uma carga filosófica e existencial importantíssima para a nossa cultura, porque ela funda as bases desse pensamento existencialista. Ela inaugura, Shakespeare inaugura no teatro e fortalece, e promove e fortalece no teatro essa vertente do teatro de questionar a si mesmo, de questionar a si mesmo, de procurar em si as capacidades, as consciências sobre si mesmo, sobre a realidade e entender o seu lugar no mundo. Hamlet encontrou o lugar dele no mundo. Hamlet não quis ser o que a sociedade esperava dele e assumiu todas as consequências disso. A miséria, assumiu a exclusão, assumiu o fardo de ter que matar o próprio tio para vingar o seu pai. Hamlet escolheu não ser aquilo que a sociedade esperava dele. E é por isso que essa peça é lida até hoje, porque ela também retrata esse aspecto da humanidade, esse nosso aspecto de sempre nos questionar sobre quem somos e o que devemos fazer ou o que queremos fazer, certo? Passando agora para o século XX, mais precisamente no Brasil, certo? No Brasil, nós temos Nelson Rodrigues, que já foi citado na aula passada, mas agora vamos falar um pouco mais agora de uma obra dele. Nelson Rodrigues, no século XX, né? Perdoe-me por me traíres, é uma das peças mais famosas desse dramaturgo, e fala a história de Glorinha, uma órfã de mãe e de pai, que mora com os tios, que a oprimem, a humilham, e que claramente desgostam da garota. A garota, portanto, em busca de uma dependência financeira e sair das casas do tio, começa a se prostituir. E o tio, ao descobrir a prostituição de Glorinha, resolve revelar para ela a verdade da morte dos pais dela. O tio de Glorinha era apaixonado pela mãe da Glorinha, Judite. Judite traía o marido Gilberto com o tio de Glorinha, que no caso era irmão do pai da Glorinha. E essa trama intrafamiliar fez com que Judite e Gilberto fossem mortos pelo tio. E é por isso que o tio cria Glorinha. E ao final da história, Glorinha e o tio se apaixonam pelo outro, porque o tio vê Judite na Glorinha, que é filha de Judite, certo? E ao ter essa relação, eles envolvem numa trama amorosa, numa trama de verdades que são reveladas, e a gente observa que a família da Glorinha, que era uma família de classe média do Rio de Janeiro, uma família de pessoas com certo prestígio, certos confortos e privilégios, escondia uma trágica história de assassinato, de traição, de engano, não é? Escondia uma prostituição, que para a época era muito escandaloso ter uma filha da classe média se prostituindo. E por isso que o Teatro Nelson Rodrigues também é um teatro dos costumes, certo? Teatro dos costumes. Porque é um teatro que retrata, critica e ironiza os costumes da sociedade da época, certo? E nós vamos ter aqui conflitos familiares como um dos principais temas, certo? Conflitos morais, ou seja, o tio da Glorinha se vê no conflito moral de matar o próprio irmão para viver um romance com a esposa do próprio irmão. Esse é um conflito moral. E por fim, uma decadência moral, né? Que para a época a decadência moral era uma moça de classe média, com estudo, com instrução,
encontrar na prostituição o caminho para a independência financeira, ok? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ficamos aqui até a próxima semana, forte abraço!